Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja todo o tempo. Pastor Reginaldo Nunes, aqui nesse dia, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, desejar para você que você tenha um dia de paz, uma noite de paz, uma madrugada de paz, uma tarde de paz, em nome de Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento e que só Deus pode trazer até você, e essa paz que acalma o seu coração, acalma a sua mente, te dá tranquilidade mesmo em tempos sombrios, mesmo em tempos de mares revoltos. Amém? Repita comigo onde você está. A gente vai orar o Pai Nosso, a gente vai orar o Salmo 121, mas você pode repetir comigo agora. Eu creio que o meu Deus pode fazer na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo, e a minha trajetória será de vitória. Eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo, e a minha trajetória será de vitória. Eu creio que o meu Deus fará na minha vida em poucos dias o que eu espero há muito tempo, e a minha trajetória será de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso? Hoje é um dia tão especial, não é? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não cochilará aquele que te guarda. É certo que não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste domingo, às 9 horas da manhã, teremos um culto especial na Chácara da Bênção de Deus, no quilômetro 16 mais 500 metros da rodovia Júlio Budischi, indo de Álvares Machado, São Paulo, para Alfredo Marcondes, a 100 metros do trevinho do Jardim Panorama. Quem mora aqui na região sabe. Mas você, de todo o Brasil e do mundo, a gente vai produzir alguns materiais e vai colocar aqui no YouTube, no Facebook do pastor, no Instagram, no TikTok, tá bom? Então você sempre tem material nosso para você saber como foi, porque você também faz parte dessa obra que é a obra de Deus. Eu quero meditar com você, lembrando de alguns detalhes sobre o significado da ceia do Senhor, o significado da Páscoa, o significado do sacrifício de Jesus e tudo mais. E para isso, não há livro melhor do que a própria Palavra de Deus. Então vamos a ela. Lucas, capítulo de número 23. Vamos ler? Se você tiver aí, Lucas, capítulo 23. A noite de quinta-feira para sexta-feira havia sido de grande aflição para Jesus. Ele foi levado a socos, tapas e pontapés para a casa de Caifás, o sacerdote. Lá eles o acusaram de blasfêmia e queriam a sua morte.
E aí eles o levaram a noite toda. Leva para Herodes condená-lo, Herodes sai fora, leva para Pilatos, Pilatos sai fora, leva e vai levando, e a noite toda, agressividade, muita coisa aconteceu. Foi uma noite de tortura. E de manhã, bem de manhãzinha, mas bem de manhãzinha mesmo, Pilatos estava com Jesus e toda aquela turba, todo mundo envolvido, sacerdotes do templo, liderados por Caifás, por Anás, conseguiram levar uma multidão lá de pessoas entusiasmadas e querendo ver sangue. E aí aconteceu esse relato. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Agora já estou lendo a Bíblia no capítulo 23 de Lucas. E ali, diante de Pilatos, passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos para Jesus: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: eu não vejo nesse homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, olha aqui, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Esse Herodes não é o Herodes lá do começo, que mandou matar as crianças em Belém, tá? Não é não, é filho dele. E de muitos modos esse Herodes o interrogava, mas Jesus nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo. E, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam em inimizade um com o outro. É o mal se unindo ao mal, percebeu? Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Olha que interessante. Não fez nada, eu sei que não fez nada, mas vou castigá-lo e soltá-lo. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Havia um costume de que o governador romano que dominava Israel, na época da festa da Páscoa, normalmente libertava, dava o perdão para um judeu
agitador, enfim, um condenado. Era o perdão concedido a um deles. Então, como isso era costumeiro, ele falou: eu vou soltá-lo. Mas toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Então ele era um assassino e era uma pessoa que inflamava o povo contra o Império Romano. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Mas eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, constrangendo um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Interessante como as mulheres foram tão fiéis, não é? Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo.
E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Que texto extraordinário! Que detalhes! Nós vemos aqui o político sempre tentando agradar o povo, mesmo que o povo esteja como gado sendo levado pelos influenciadores para um lado ou para o outro. Temos ali Pilatos e Herodes mancomunados, unidos. E se vai queimar o filme nosso com a população, se vamos perder seguidores, se vamos perder a nossa popularidade, se o nosso ibope cair um pouco, se hoje as nossas visualizações, os nossos views caem um pouco, é melhor que a gente ceda. Vamos. E Pilatos lava suas mãos. Herodes sai numa boa, o mal se unindo ao mal, né? Nós temos aqui uma espécie de besta e falso profeta, não é verdade? E Jesus, então, ele vai para a cruz. Nesse momento é importante que a gente pare e pense e tome muito cuidado com essa relação igreja-política, política-igreja, não é mesmo? Temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com essa relação. Muito cuidado porque muitas vezes a política influencia na igreja, mas a igreja não consegue influenciar na política porque a política é do mundo e o mundo jaz no maligno. Temos que tomar muito cuidado. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que mesmo naquele momento de grande dor, de grande injustiça, Jesus, entre aspas, né, já salva alguém da morte, que é Barrabás. Ele vai, Barrabás sai e ele vai para a cruz. Terceira coisa, ele é crucificado ali, do lado de dois ladrões. E um dos ladrões crê nele, mesmo com ele agredido, ferido, arrebentado. Um dos ladrões crê que ele é o Filho de Deus, que o sangue dele pode salvá-lo, e é salvo ali naquele momento. Nossa, que coisa extraordinária! Jesus salvando, Jesus influenciando. Quarta coisa que a gente deve pensar bem. Perceba, a voz da maioria nem sempre está certa. A maioria ali quis que Jesus fosse crucificado e Barrabás solto. Muito cuidado com a maioria. Muito cuidado com a unanimidade. Muito cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Também vemos algo extraordinário. Os verdadeiros seguidores de Jesus estavam ali.
Eles eram minoria, mas eles estavam ali mesmo longe. Eles não queriam participar ativamente daquilo, porque aquilo era nojento. Mas eles ficaram ali vendo o seu mestre sofrer. Mas principalmente, especialmente as mulheres. Sendo que no momento em que Jesus vai ser sepultado, as mulheres seguiram para saber onde é que seria o túmulo, que ninguém sabia, para que elas pudessem preparar os aromas e no sábado irem lá cuidar do corpo, que não deu tempo de cuidar, porque Jesus, ele morre às 3 horas da tarde, a chamada hora nona, e às 18 horas, mais ou menos, no pôr do sol, não podia-se mais fazer nada, porque naquela época guardava-se o sábado, e aí o corpo tinha que ficar lá. Então, José de Arimateia consegue o corpo de Jesus, a liberação do corpo de Jesus, e o leva. Olha só que velório, olha só que sepultamento. Hoje em dia a gente vê tanta gente importante disputado, não é? O lugar deles. Morre um cantor famoso. Eu me lembro quando faleceu João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, quando faleceu Ayrton Senna. Vocês lembram do Ayrton Senna? Nossa! Quando faleceu Pelé agora, ultimamente. Então, o município para, o estado para, o país para. E aí tem aquele velório chique, e fazem quilômetros de pessoas querendo ver o corpo, entre aspas, se despedir. E depois aquele mundo de caos. E vai até o sepultamento, e o cemitério lota, e a parte do cemitério externa fica lotada. Não foi assim que aconteceu com Jesus. Com Jesus, 2 homens levaram, José de Arimateia e Nicodemos. Colocaram Jesus lá nas costas. O envolveram lá com o chamado santo sudário de hoje em dia, né, que a gente fala. Um pano, um lençol. Não teve caixão, não teve velório chique, não teve centenas e centenas de pessoas querendo despedir-se. Não, as pessoas vibraram quando ele morreu. Que coisa incrível. Algumas poucas mulheres foram distantes só para ver, porque elas eram sinceras. Que coisa maravilhosa, que simplicidade. Eu estou dizendo isso para você porque às vezes você está passando por uma fase, por uma situação em que também todos o abandonaram. Em que você sofre escárnio, desprezo de pessoas que antes às vezes até dependeram de você. Calma, acalme o seu coração, porque você está passando pela prova. Às vezes você não, mas onde eu errei, onde eu pequei, a maldição, é olho gordo, é inveja. Não, é a grande chance que você está tendo de amanhã ter um tremendo testemunho do poder de Deus na sua vida. A grande adversidade é, sem dúvida alguma, a escola da vitória. Um abraço, Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. E daqui a pouco, às 22 horas, nós teremos mais uma palavra, a oração do Pai Nosso e o Salmo 91, que vai até no domingo, a campanha dos Salmos e do Pai Nosso, e também mais um pouquinho da história do Senhor Jesus.